Olá, amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e finalmente atendendo ao pedido do Cine Pinguim, hoje estamos trazendo um vídeo sobre como avaliar bem um jogo do Sonic. Para esse vídeo aqui tivemos vários contratempos e essa é a terceira vez que eu tô gravando, mas dessa vez esse daqui vai pro ar, né? Para isso eu resolvi selecionar 9 passos do que você deve fazer caso você queira ser um bom avaliador de Sonic. Não deixe de dar o seu gostei que me ajuda demais, e antes de continuarmos eu recomendo que você assista ao vídeo se criticamos ou não a série Sonic aqui no Planeta Sonic, pois as informações dele vão servir muito como base para esse vídeo aqui. Caso não tenha assistido, ele vai estar no card aqui em cima. Então sem mais delongas, vamos lá! Número 1. Seja uma pedra de gelo na hora de avaliar. Basicamente eu tô querendo dizer que você deve esquecer que tem sentimentos perante aquele jogo e ter ao máximo um olhar de distanciamento e isenção. Quando a gente gosta de algum jogo ou quando a gente não gosta de algum jogo, a gente tende a maximizar os pontos positivos ou, no caso que a gente não gosta, maximizar os pontos negativos. E um bom avaliador vai avaliar o jogo pelo que ele é e não pelo que a própria pessoa acha. Justamente por isso, uma boa técnica é você nunca dizer eu acho determinada coisa, eu acho que o jogo é isso. Você nunca vai achar nada sobre o jogo. Tanto que muitas vezes a gente vê vídeos na internet de pessoas defendendo um jogo ou atacando um jogo, mas com tanto sentimento, às vezes com tanta raiva ou com tanto deboche, que a pessoa acaba perdendo a credibilidade. Evidente que nós somos seres humanos e os nossos sentimentos sempre contam na hora de avaliar, por mais distante que a gente seja. Mas se você quiser ser um bom avaliador, quanto maior a distância de você, jogador, para o jogo, melhor. Número 2. Seja humilde. Quando conhecemos um pouco sobre determinado assunto, a gente tem uma autoconfiança muito exagerada e tendemos a achar que sabemos tudo sobre ela. Isso é explicado na psicologia com um efeito chamado Dunning-Kruger que eu até vou ler aqui para vocês. O efeito Dunning-Kruger é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a típica pessoa que tem certeza que sabe sobre determinado assunto, se julgando especialista e realmente acreditando nisso, superestimando seus conhecimentos. No entanto, na prática não tem praticamente nenhum conhecimento sobre isso. Os psicólogos Dunning-Kruger propuseram que, em relação a uma determinada habilidade, as pessoas incompetentes irão, número 1, falhar em reconhecer sua própria falta de habilidade. Falhar em reconhecer as habilidades genuínas em outras pessoas. Falham em reconhecer a extensão da sua própria incompetência. Também falham em reconhecer e admitir sua própria falta de habilidade, mesmo depois que forem treinados para aquela habilidade. Tanto que aquele meme aqui do Planeta Sonic, que a gente fica falando do level design, tem muito a ver com esse efeito. E as pessoas falam com muita autoconfiança de alguma coisa que elas não sabem. E como você pode ver no gráfico que aparece aí no vídeo, quanto mais conhecimento a gente tem, menos segurança a gente tem até pela complexidade de informações que nós temos na nossa mente. Ou seja, o pouquíssimo conhecimento e a ignorância muitas vezes dão mais confiança do que o próprio conhecimento. Só que é o conhecimento que, evidentemente, vai te levar para a avaliação correta. Uma pessoa inteligente sempre questiona tudo. Ela nunca tem certeza de nada. Não fale com tanta segurança, meu caro. Ou não sabe que as pessoas inteligentes sempre duvidam do que dizem? Somente os idiotas acham que têm certeza do que dizem. Tem certeza? Completamente! Número 3. Estude antes de falar. Parece muito óbvia essa afirmação, mas as pessoas não fazem isso. As pessoas gostam muito de falar suas opiniões e gostam pouco de ouvir o que os outros têm a dizer. Belo exemplo disso é em relação ao modelo poligonal do Sonic no Sonic Forces contra o Sonic Unleashed. Porque muita gente vai dizer o seguinte: o modelo do Sonic no Sonic Unleashed, ele é melhor do que o do Sonic Forces. Não, não é. Isso não é opinião, porque o modelo do Sonic Forces conta com 27 mil polígonos, enquanto no Sonic Unleashed HD conta com 19
19 mil polígonos. Aí quando uma pessoa é confrontada com essa informação, ela vai dizer o quê? Ah, mas Vitor, eu acho o modelo do Unleashed mais bonito. Cara, legal, entendeu? Quer saber de uma coisa? Eu também acho, porque eu prefiro os espinhos mais longos, então talvez o modo que eles tenham feito isso seja mais bonito no Unleashed. Mas, tecnicamente falando, o modelo do Sonic no Sonic Forces, ele é superior e isso não é opinião. E a mesma coisa vale para a Hedgehog Engine 2 e 1, como eu falei no vlog Tapa na Cara, que eu vou deixar linkado aqui em cima sobre o Sonic Forces. Muita gente dizia, ah, mas na minha opinião a Hedgehog Engine 2 é inferior à primeira. Mais uma vez, não é opinião, porque eles pegaram a primeira Hedgehog Engine e sofisticaram ela. Quer dizer que na sua opinião a Hedgehog Engine 2 é inferior, é uma baita de uma ignorância. Seria a mesma coisa que dizer que na sua opinião o gráfico do Nintendo 64 é superior ao do GameCube, ou dizer que o gráfico do Master System é superior ao do Sega Saturno ou do Mega Drive. É uma coisa que não tem sentido. Então estude e conheça primeiro. Eu não sei se já tinha saído algum jogo de Sonic no PlayStation, essa aqui é a versão Play 4. Caraca, isso aqui parece Sonic 2, cara. Uma floresta, Green Hill. Ele quer pegar as esferas do caos, Mas isso aqui parece Green Hill Zone do Sonic 2 mesmo. Eu nunca joguei no Sonic disso aqui, ó. E eu joguei muitos Sonics. É verdade, se ele jogou muitos Sonics, eu não joguei nenhum. Ah, olha só, as Gemas do Caos, legal. Legal. Número 4. Não repito o que todo mundo diz. Já diria sua mãe que você não é todo mundo? Tenha essa consciência aqui também, que se você quiser ser um bom avaliador de um jogo do Sonic ou também de qualquer outro jogo. Como dito no vídeo, se a gente critica ou não a série Sonic, existem dois conceitos muito básicos, que é o senso comum e o senso crítico. E basicamente o senso comum é aquela opinião que todo mundo dá e que é muito rasa. Enquanto o senso crítico, ele é muito mais profundo, ele é muito mais complexo, muito menos gente vai dizer, só que particularmente eu acho muito mais legal. E dentro da série Sonic tem vários argumentos do senso comum que são muito falhos, como dizer que os inimigos do Sonic Forces não atacam, que o melhor jogo do Sonic é o Sonic 2 no Mega Drive. Eu acho que o melhor de todos é o Sonic 2. Até argumentos de que o jogo foi dublado eu já vi pra dizerem que os jogos do Sonic são ruins. É uma antipatia gratuita e que não tem nenhum fundamento. É aquela coisa, né? Tem que falar mal, então inventa qualquer coisa. Fala mal. Ou então dizer que o jogo do Sonic é ruim porque ele vira lobo, porque ele usa uma espada, que os jogos em 3D do Sonic são todos muito ruins, que só os jogos do Mega Drive prestaram, todas essas coisas, tudo isso é senso comum e tudo isso carece de profundidade. Às vezes eu vejo alguns extremos de pessoas que nem jogaram o jogo e já falam assim, ah, Vitor, eu adorei o jogo. Não joguei ainda, mas eu amei esse jogo. Ou então, eu odeio esse jogo, ainda não joguei, mas o jogo tem um level design horrível, ele é todo bugado, não sei o quê. Se você não jogou... Cala a boca! Eu, por exemplo, não opino sobre o Sonic Boom Rise of Lyric. Por quê? Porque eu não joguei. Assisti vídeo no YouTube? Sim. Eu assisti o gameplay inteiro no YouTube? Sim. Vi muitos bugs que o povo botou na internet? Sim. Mas eu tenho o direito de opinar? Não. Por quê? Porque eu não joguei o jogo. A partir do momento que eu jogar o jogo, principalmente depois que eu zerar o jogo, aí sim eu vou poder ter uma opinião formada sobre ele. Número 5. Evite discurso de autoridade. Esse vai no outro extremo da ignorância, só que na verdade acaba sendo tão ignorante quanto. Já que muitas pessoas usam exatamente esse argumento. Eu jogo Sonic há 30 anos. Quando você nasceu, eu já jogava Sonic há 6 anos. Ah, você gosta dos jogos atuais do Sonic porque você não pegou aquela época. Se você tivesse pegado o Sonic no auge, você ia achar tudo muito melhor. Ou então até mesmo se você tem uma profissão relacionada a games, muitas vezes a gente usa esse argumento, né? Uma vez um cara, que eu não vou dizer o nome, chegou pra mim e disse assim, eu sou game designer. E eu posso dizer, o level design do Sonic Forces é horrível, é uma bosta. Entenda que o fato de você ser um game designer, de fato, dá propriedade para você falar alguma coisa. Mas você usar deste argumento para você desqualificar o level design do Sonic Forces sem explicar as razões pela qual,
enfraquece totalmente o seu discurso e ele acaba sendo invalidado. Você deve explicar as razões pelas quais o level design é ruim. Ou em qualquer outro sentido. Ah, o jogo é bom, o jogo é ruim, o gráfico é legal, o gráfico é ruim, a música é boa, a música é ruim. Se você tem algum tipo de autoridade sobre esses assuntos, provavelmente eu vou querer te ouvir. Mas você deve argumentar dentro dos seus conhecimentos. Ou seja, não adianta nada dizer, ah, eu sou game designer e o level design é horrível. Não, a pessoa deveria dizer o quê? Vitor, eu tenho curso de game designer, então eu posso dizer que sim, o level design falha em muitos momentos. Vou te explicar por quê. Você vê que aqui nessa primeira fase eles esqueceram de botar tal coisa, aqui eles perderam uma oportunidade de botar um caminho novo, aqui eles poderiam ter colocado um inimigo, um obstáculo a mais. Faltou isso, faltou aquilo. O level design da fase X ele já é um pouquinho melhor do que das outras fases, sendo um pouco atípico. Já o level design do Avatar ele já é um pouquinho melhor do que a do Sonic moderno, etc e tal. Isso é uma opinião que deve ser ouvida. Porque o discurso de autoridade pelo discurso de autoridade não tem validade. Até rimou. E muitas vezes, por essa falta de humildade que eu falei antes, a gente acaba ficando 20 anos no mesmo erro, usando 20 anos o mesmo argumento, e não nos renovamos e não ficamos aptos a abrir a novas ideias. Você nunca precisa concordar com o outro, mas nunca subestime quem pensa diferente de você, mesmo que ela não tenha autoridade sobre esse assunto. Número 6. Jogue outros jogos e não seja também contaminado pelo senso comum. É muito importante que você avalie os jogos dentro da sua referência. E quanto mais games você jogar, quanto mais experiência você tiver dentro do mundo dos videogames, melhor vai ser para você avaliar os games como um todo. Um exemplo bem clássico de uma experiência pessoal fui eu jogando o Star Ocean do Xbox 360, acho que é The Last Hope, o subtítulo dele, né? Ele é um game que recebeu notas entre 7 e 8 da mídia especializada na época. E ele era muito bem falado, dava um ou outro em crítica, não sei o que, mas não botava um peso muito grande. Fui jogar o jogo, gostei do jogo muito. Só que esse jogo, ele tem uma história bem demorada, que demora muito pra engatar, bem japonês mesmo, né? Ele é infestadíssimo de bugs, tem problemas de câmera, e tudo que todo mundo fala pra detonar os jogos do Sonic, com esse jogo passavam muito pano. E aí é nesse momento que você fala o quê? Caraca, se esse erro tivesse dentro da série Sonic, o jogo ia receber nota 2, o jogo ia receber nota 3, ia dizer que a SEGA não sabe trabalhar com Sonic, ia dizer que a SEGA anda mal tratando o Sonic, que o jogo é mal feito, e começa a falar. Então, como Star Ocean é uma série que tem um pouco mais de moral aí dentro desse mundo de videogames, né? O povo nem ligava pra nada disso. O próprio Skyrim é um pouco disso. Ele ganhou como jogo do ano e o jogo é todo bugado também. Ele deixa de ser um bom jogo por causa disso? Não, mas que ele tem muitos bugs, isso é inegável. E é claro, uma opinião bastante polêmica minha, eu fui jogar aquele Zelda Wind Waker, que aliás eu adoro a série Zelda, é bom deixar bastante claro isso aqui, mas eu não tinha zerado o Wind Waker, e um amigo meu me emprestou a versão do GameCube do jogo. E eu gostava muito do jogo sem ser as viagens de barco, só que as viagens de barco representam a maior parte do tempo. E o que eu ficava pensando? Se fosse num jogo do Sonic ou algum jogo da SEGA, ia dizer que as viagens de barco acabam quebrando o ritmo da aventura, que as viagens de barco arruinaram o jogo que tinha tudo pra ser bom, todas essas coisas. Definitivamente, pra mim, dentro do meu senso crítico, eu acho que as viagens de barco arruinam o jogo, sim. Disseram que na versão de Wii U isso é bem suavizado, mas essa eu não joguei, então não posso opinar. Número 7. Evite achar e procure saber das coisas. O achismo, como dito anteriormente, ele é muito fraco para o debate. E uma opinião sólida, ela vem do conhecimento. É do conhecimento que você deve formar a sua opinião, caso você queira ser um bom avaliador do Sonic. Porque achismo por achismo vai chegar o Joãozinho, né, aquela criança fofa, e vai dizer assim: ah, mas Vitor, mas eu achei o Sonic Unleashed de HD horrível, é uma porcaria, pra mim é uma bosta, eu acho esse jogo, eu detesto esse jogo, é horrível, é o que eu acho. Cara,
Isso é o que você acha? Beleza. Mas esse tipo de opinião não é forte. Isso daí é uma opinião muito rasa, muito superficial. O que eu posso dizer pra você é, o jogo tem ótimos gráficos por causa disso, daquilo que tá lá na videoanálise. O jogo tem uma trilha sonora da Orquestra Filarmônica de Tóquio. O jogo tem uma sensação de velocidade por causa disso, daquilo. Enfim, isso é o tipo de informação que eu posso passar a você. Mas eu também não vou chegar pra você e ficar dizendo assim, mas eu acho o jogo sensacional, o jogo é incrível, é minha opinião, não sei o que. Se você quiser avaliar bem o jogo do Sonic, nunca ache nada. Evidente que você pode reconhecer os méritos de um jogo e mesmo assim não gostar dele. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que o Sonic Elite de HD é um jogo muito bem produzido, ela chega e fala assim, cara, reconheço a boa produção dele, realmente ele tem tudo isso que o Vitor diz, não sei o que, mas o conjunto da obra eu acho que não ficou bom. Eu acho que há muita disparidade entre as fases do N-Hog, do Red-Hog. Aí, enfim, começa a dar os exemplos lá. Aqui eles poderiam ter feito isso e aquilo. Aí sim, ela teria uma opinião sólida, mesmo não gostando de um jogo. E pra ficar bem claro, a informação é sempre mais forte que a opinião. Número 8. Saiba quem escutar. As pessoas que realmente entendem sobre determinado assunto, elas devem ser escutadas por mais que elas tenham uma opinião bem absurda e que vai muito contrária ao que você acredita que é certo. Eu, por exemplo, se eu debater com um classicista da série Sonic, por mais que eu não concorde com muitas das opiniões dele, caso ele saiba do que está falando, caso ele tenha conhecimento, caso ele tenha profundidade, eu vou gostar muito de debater com ele, mesmo que a gente nunca chegue a um acordo. E número 9... respeito. Esse é o ponto mais difícil e somente a maturidade traz isso pra nós. Quando alguém tem uma opinião muito diferente da nossa, que vai totalmente contra tudo que a gente acredita que é certo, a gente instintivamente leva isso para o lado pessoal, sim. Isso porque ele afeta o nosso senso de identidade. Eu, por exemplo, no meu Facebook eu tenho 5.000 amigos. Só que toda vez que eu posto lá do tipo... eu acho o Sonic Forces melhor do que o Generations e o Colors, que é uma opinião eu realmente acho isso, e muita gente me mata por causa disso. De 5.000 amigos cai pra 4.990. Mas por que isso, meu Deus? Mas sim, porque pra muita gente o Sonic Forces ele foi uma decepção. E pra muita gente esse tipo de comentário ele é muito absurdo. Mas eu honestamente acredito nisso e talvez até valha um vídeo explicando as razões pela qual eu acredito nisso. E entra naquelas, não sou só eu, né? Muita gente hoje em dia também prefere o Sonic Force. Aliás, se você for uma dessas pessoas, diga aqui nos comentários. E é claro, como eu falei lá no outro vídeo também, uma pessoa leiga, ela tem a intuição dela e essa intuição dela é muito valiosa. Evidentemente, se realmente for a própria intuição e não a contaminação pelo senso comum. Então, para resumir o vídeo, se você quiser ser um bom avaliador de Sonic, você deve: número 1, não ser sentimental. Número 2, escutar quem realmente entende do assunto. Número 3, estudar por conta própria. Número 4, jogar o jogo, de preferência zerar o jogo, de maior preferência ainda, platinar o jogo. E número 5, tirar as suas próprias conclusões. Mas tá todo mundo falando que o jogo tal é isso, não sei o que. Já diria sua mãe, ô besta quadrada. Você não é todo mundo. Então, mas tá todo mundo dizendo, não importa. Até porque se você tem a sua opinião de forma autêntica, ela provavelmente vai chamar muito mais atenção do que se você repetir o que todo mundo diz. Mas evidentemente não sendo do contra só por ser do contra. Tem gente que gosta de ser do contra por esporte, né? Mas não por isso, mas sim, a sua opinião deve vir de dentro pra fora, e não de fora pra dentro. E esse foi o nosso vídeo sobre como avaliar bem o jogo do Sonic. Se gostou dele, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de virar um hipermembro e tenha a oportunidade de pedir um vídeo. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera. Até o próximo vídeo.